Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é uma aula que, de todo o conteúdo que eu pensei para esse curso, vou mostrar de novo toda a nossa estrutura de conteúdo do curso de Tecnologias da Informação e da Comunicação no Ensino de História, que é um curso muito antenado com as últimas transformações no âmbito da área de História, à luz de tudo isso que vem acontecendo de pandemia, de transformação digital e etc. Essa aqui que é a 7ª bateria de conteúdo, a 8ª aula do nosso curso. Eu vim pensando muito no que poderia ser um conteúdo relevante para vocês, sempre pensando em algo que faça a diferença positivamente na vida das pessoas, né? Para oferecer alguma coisa que realmente seja de utilidade, não seja só um conteúdo cosmético. E fiquei pensando muito para oferecer esse material para vocês, no que seria uma abordagem verdadeiramente qualificada. E isso é muito complicado, né? Porque o que a gente está chamando aqui de uma discussão a respeito dessa pergunta, que se a história pode ser digital, vai na direção de uma reflexão que transita de forma muito oscilante entre o que ora é o efêmero, né? Entre o que é ora o mais recente, né? E o que é ora o, o nosso dever profissional, que é nos atualizar. Então, aqui tem um desafio enorme. O que é frugal, o que é da ordem do dia e que deve ser consumido com parcimônia, e o que é realmente uma transformação profunda. A gente está muito ancorado aqui nesse curso na premissa de que a gente, de fato, e a gente examinou isso nas últimas sessões, especialmente nas 2 primeiras do curso, mas ao longo de todas as últimas sessões, a gente está muito ancorado na premissa de fato, ou seja, assumindo que é um postulado factual, que não é uma discussão teórica, o que vem acontecendo no mundo ocidental nos últimos 30 ou quem sabe 40 anos, na direção da incorporação progressiva da interdependência, da digitalidade, da portabilidade, da maleabilidade e da intercambialidade entre produtores e receptores de conteúdo, e como inclusive essa relação vem se diluindo. Então essa é uma premissa muito constante aqui que a gente toma por fato. Tomando isso por fato, tomando isso por base em uma ancoragem bibliográfica, em indicadores de crescente consumo de informação e mudança nesse perfil, a gente tem aqui uma circunstância muito específica, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma plataforma, uma expectativa em dialogar com essas correntes, porque ao incorporar tais fatos, ao incorporar tais perspectivas, a gente vê que isso não é uma circunstância meramente transitória. De qualquer maneira, mesmo que seja de alguma forma transitória, é possível que essas tendências estejam se cristalizando cada vez mais nos costumes, nos hábitos, na cultura dos jovens, que são eminentemente o nosso público-alvo, né? E, e ao ter tais jovens usufruindo dessa gama de relações, de interações, a gente abdicar disso parece um pouco complicado. E aí, eu não estou pensando única e exclusivamente do ponto de vista do que representa a nossa relação dentro do que não é o monopólio, mas é a hegemonia dos espaços de trabalho cujos quais as pessoas formadas em história, ou seja, nós, estamos ocupando. Apesar da gente saber da incrível e inequívoca importância e capacidade de usufruto que sociedades, empresas, instituições, coletivos sociais, organizações, ou seja, praticamente toda atividade humana pode ter do conhecimento histórico, nós também, por outro lado, temos a noção bem clara que boa parte da nossa profissão está ancorada nas relações em torno do magistério.
Então, aqui a gente tem já uma matização, né? Ou seja, uma capacidade de olhar com uma expectativa ponderada de que existe um universo majoritário que nos interessa diretamente, exatamente no âmbito dessa disciplina, dizendo respeito às relações de ensino-aprendizagem em ambientes escolares, cada vez mais cedendo espaço, mas esse espaço ainda é minoritário, para formas de aprendizagem não escolares, difusas, portanto, como atividades turismológicas, atividades nos meios de comunicação, atividades no meio artístico, cultural, e assim sucessivamente. E nós ainda temos, de forma bastante precária, mas importante também, com potencial de trabalho, decorrente dessa descurricularização de saberes e busca de meios alternativos por conhecimento histórico, a gente também sabe que a pesquisa ainda é um espaço de trabalho, por mais que no Brasil isso seja um campo que ainda é reduzido comparado ao magistério e às formas de ensino-aprendizagem não escolares. E aí, por isso, quando a gente faz essa pergunta, a história pode ser digital? A gente está tentando responder essa pergunta da forma mais eclética e ecumênica possível. Por quê? Porque não nos adianta aqui fazer a construção de um conjunto, de um pacote de respostas binários, né? A gente tem o interesse determinante em promover uma resposta que seja capaz de ser consumida de forma aberta, abrangente, interessante nas mais variadas correntes. Bom, para a gente começar a falar dessa variedade de possibilidades, que é mais o que me interessa aqui do que qualquer outra coisa, tendo em vista que essa é uma aula expositiva e, portanto, partir para um viés de encerramento seria um comportamento até de certo ponto censitário da minha parte, né? Vamos olhar um pouquinho para o que a gente está chamando de história digital. A história digital ela pode ser compreendida amplamente, tá? Esse é um primeiro ponto muito importante para mim, não trazer uma definição para vocês que seja fechada, e muito menos que busque encerrar possibilidades. Na verdade, a ideia, como é um campo crescente, ainda em estabelecimento, eu acho que a gente deve olhar para essa epistemologia de forma, justamente como eu estou chamando, abrangente, ampla, eclética, ecumênica. A ideia de uma história digital pode ser compreendida como uma abordagem para examinar e representar o passado que funciona, que opera dentro das novas tecnologias de comunicação, especialmente do computador, do tablet, do telefone celular, claro, da rede de internet e dos sistemas de software que fazem toda essa inter-relação de conteúdos. A gente está olhando aqui para uma expectativa de olhar digitalmente para o passado, ou seja, para olhar expressões do passado, se vocês quiserem expandir, eu acho isso apropriado até, expressões do tempo a partir de um suporte ou da busca e da compreensão de como isso se manifesta em suportes digitais. Eu acho que a manifestação do tempo e das relações humanas dada no espaço e no tempo em suportes digitais é a definição mais rica o possível, mais aberta possível do que é uma história digital. Que é uma abordagem nada mais nada menos para examinar e representar esse passado e tira proveito dessas tecnologias, justamente, e não entende que elas são pura e simplesmente um efeito desse efêmero, mas são uma representação do ecumênico e do eclético, certo? Então, a gente está amplamente baseado, portanto, em recursos essenciais do reino digital, são variadíssimos, desde bancos de dados até hipertextos e redes, para criar e compartilhar conhecimentos históricos. É a ideia de criar uma estrutura narrativa por meio da tecnologia, para que as pessoas experimentem, leiam e sigam um argumento sobre um grande problema histórico baseado nessas questões. Então, a história digital, ela não é, em alguma medida, em nenhuma medida, na verdade, oponente do que é, por exemplo, o campo da história política, ou da história cultural, ou da história social, ou da história econômica. Na verdade, ela vem como uma perspectiva
em primeiríssimo lugar, metodológica, e em segundo lugar, de viés temático, é capaz de se relacionar de forma muito compreensiva e muito acessível com todas essas dimensões. Então, no primeiro nível, a gente está chamando a ideia de história digital de uma arena aberta de produção e comunicação acadêmica, tá? Que abrange o desenvolvimento de novos materiais de curso, como, por exemplo, exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é utilizar de meios digitais, né, para oferecer um conteúdo. E, por outro lado, se a gente não está falando de novas formas de complementação a cursos de conhecimento em construção, a gente está falando de esforços de coleta de dados acadêmicos. Então, são dois os grandes vieses de trabalho. Esse é o primeiro, e o outro é o da história digital como uma abordagem metodológica, para olhar para o passado, não só para complementar a pesquisa, não só para complementar o ensino, não só para complementar a extensão. Então, eu chamaria esse primeiro nível de um primeiro nível de caráter absolutamente acessório. E isso não faz do historiador digital, da pessoa que entende que a história pode ser digital, não tem nada pequeno em entender que a digitalidade é um complemento, é um elemento adjacente, é um acessório. Tá? Não tem nada de prejudicial nisso. Mas há um outro nível perfeitamente possível, em que a história digital é mais do que um conjunto de acessórios, é mais do que instrumentos e ferramentas, como a gente viu na última sessão. Em que a história digital é uma abordagem metodológica, que ela é moldurada pelo poder dos hipertextos das tecnologias, para fazer toda sorte de problematizações e, exatamente nesse campo de discussões, realizar problematizações do registro humano do passado. Então, não é apenas uma ferramenta para a gente dar aula. Pode ser, e não há nada de errado nisso. Pode ser também um mainframe, pode ser um espaço fundamental onde a gente vai questionar que as relações humanas residem. Então, eu posso olhar dessa forma para as redes sociais, por exemplo, não só como uma forma de eu me relacionar com os meus cursistas ou com o professor que está dando um curso para mim, e isso ser apenas um instrumento. Pode ser mais. Pode ser pura e simplesmente isso, mas pode ser também uma forma de eu estar promovendo problematizações e compreendendo que esse espaço de comunicação é um espaço, em verdade, nativo e não um espaço meramente secundário. Então vamos lá, para a gente continuar explorando esses vieses, né? Tentando aprofundar essa síntese, esse primeiro viés, que eu chamaria de um viés acessório, um viés transitório, é o da abordagem de problemas e temas clássicos da história, utilizando-se de fontes e ferramentas de pesquisa que sejam capazes de facilitar o acesso à informação ou, pensando em ensino, aprimorar a experiência de ensino-aprendizagem. Mas, se nós entendemos que não é apenas um acessório do ensino ou da pesquisa, a questão da digitalidade, e que isso tem um grau, tem uma capacidade de criar imersão de relacionamento humano, capaz de por si só ser uma arena de discussões, aí além da gente poder e da gente ter, inclusive, a necessidade de olhar com mais atenção, a gente vai precisar ter não só as próprias ferramentas da área da história, já que já que a questão da digitalidade não está sendo compreendida como algo meramente acessório, nós vamos, por sua vez, olhar para a questão da digitalidade com um conjunto de teorias e metodologias que são nativas, assim como as relações são nativas no digital. Então a gente vai precisar, não só para poder olhar para a digitalidade da história de forma acessória, mas olhar para de forma mais protagônica para essa dimensão e ressaltá-la quando oportuno e devido, nós vamos precisar de profissionais, tal qual quando a gente estuda história política, a gente precisa olhar para a ciência política, para a antropologia, tal qual quando a gente estuda a história social e a gente precisa da sociologia, da ciência política, da história econômica, nós usufruímos de conceitos econômicos, é a mesma coisa com a história digital, pessoal.
A gente precisa de cooperação com diferentes quadros teóricos metodológicos e, claro, profissionais, por consequência, de outras áreas. Como vocês estão podendo perceber, é um raio, uma gama muito grande de possibilidades, que vai desde olhar de forma diferente para arquivos, para apresentações online, para dados, mapas, linhas do tempo, para arquivos de áudio, até poder se concentrar em inovação técnica, em colaboratividade, metatexto, mineração de texto, linguística, modelagem de Big Data, análise de rede e modelagens de informação em 3 dimensões. Eu quero dizer com isso que compreender a existência desses 2 vieses ajuda a gente a, de cara, saber que nós, como profissionais, podemos transitar em 2 grandes vias desse terreno de trabalho. Uma via em que a gente tem a tecnologia como algo adjacente, acessório e complementar, e uma segunda via, que é a via do campo, eu chamo de nativo de discussões da história digital. Um exemplo que a gente poderia dar disso. Eu posso, para realizar um esforço de análise prosopográfica, né, para olhar o que o Carlo Ginzburg chamou de microhistória, por exemplo, e eu ter que analisar uma grande quantidade de texto, eu posso, pura e simplesmente, utilizar softwares que me ajudem nessa translocução de informação. Então, eu posso utilizar, sim, por que não, de meios digitais. Na verdade, a gente já utiliza muito, né? Desde pura e simplesmente o uso de corretores de texto, até o uso de diagramadores de conteúdo, de websites, de mapas. Eu posso, desde a compreensão de que essa tecnologia tem um papel a contribuir com o meu analógico, até eu entender que, na verdade, a natividade do digital é um terreno próprio de estudo. Eu poderia, da mesma forma que realizar fontes não digitais com instrumentos digitais, eu posso estudar o digital pelo digital. Então, será que no futuro, por exemplo, as nossas timelines de bloggings, de redes sociais como Twitter ou Facebook, serão capazes, serão validadas, serão reconhecidas e serão heuristicamente dotadas de validade para a gente poder trabalhar com o uso dessas fontes para descrever e para representar o que foi aquele tempo, o que foi a marca da nossa sociedade no tempo. É possível que os historiadores do futuro utilizem redes sociais como fonte, utilizem grupos de troca de mensagens como fonte, utilizem fóruns como o Reddit como fonte. Tudo isso ainda é algo que a gente pode olhar com muito mais atenção do que a gente está olhando. Para isso, eu diria que para essa segunda, tanto para essa primeira quanto para essa segunda, mas mais especialmente para essa segunda camada mais nativa, a gente precisa ter uma atenção muito grande, e eu entendo pessoalmente que isso sempre esteve presente em diferentes momentos da história, com diferentes problemas, com diferentes metodologias e diferentes padrões tecnológicos, mas a gente precisa olhar para o papel da produção técnica, ou como eu brinco aqui nesse tópico, com a produção que não é de papel. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o que a gente está chamando aqui de produção técnica, ou seja, da percepção de que técnicas empregadas de forma racional, em escala serial, notabilizadas pela transcendência do espaço natal de criação, para aprimorar algum resultado em quantidade, qualidade ou em valor, ou até mesmo para criar uma nova perspectiva sobre a nossa relação com o meio, ou seja, tudo isso que a gente pode olhar e considerar como tecnologia, tudo que a gente, ao longo do tempo, foi se apropriando para poder falar da construção de um cabedal de conhecimentos metodológicos na área da história, da mesma forma que nós fizemos ao longo do tempo com diferentes campos disciplinares de outras áreas, como eu acho que eu citei, economia, política, antropologia, a sociologia, as nossas áreas irmãs diretas, né? Nós também podemos fazer com esses conhecimentos. Ou seja, a gente pode ter uma visão estratégica sobre o que é fazer história, olhando para a tecnologia, entendendo que o que hoje nós chamamos de tecnologia é um padrão técnico, tal qual outros padrões técnicos foram incorporados. Então,
a gente decodificar, pedagogizar, assessorar essa ativação de técnicas que intervenham sobre essa realidade imediata espaço-temporal e como isso pode se tornar um aditivo, no bom sentido da adição, que venha fortalecer o nosso trabalho como historiadores e historiadoras, eu acho que isso tudo faz parte de forma muito sensível e muito inteligente do nosso trabalho. Então, de alguma forma, a gente está fazendo aqui um debate e está olhando a questão sob o ponto de vista do historiador inovativo, né? Que é o historiador, a historiadora, que entende que nas cadeias de produção de valor, inclusive como as nossas, do conhecimento, que é passível de não monetariedade e de não necessariamente ter uma relação com o capital, com a produção capitalista, a gente pensar que inovar é incluir novos produtos, processos ou serviços justamente em favor dessa melhoria qualitativa ou quantitativa, aprimorando a utilidade e a apropriabilidade do que a gente está fazendo por um melhor resultado da experiência para o usuário ou para o produtor. Que o que a gente está chamando aqui de inovar não representa necessariamente criar, inclusive, a gente pode ter essa tranquilidade, mas a adaptação de novos usos ou ainda a junção de diferentes criações anteriores para gerar uma terceira. Se eu tivesse que dizer que a gente tem aqui uma visão do ponto de vista da como a gente está olhando, né, de forma reflexiva para a nossa profissão, tentando interpretar uma espécie de hermenêutica dos conceitos. O que eu estou chamando aqui de uma racionalidade de inovação tecnológica, pessoal, é pensar o historiador e a historiadora do futuro e nos prepararmos para que esse futuro não seja tão estranho para todos nós. Para que a gente possa, de alguma forma, se antecipar e acompanhar as tendências e, dentro delas, trafegar com alguma tranquilidade. Inclusive, para a gente ter o cuidado necessário com o que não é o trabalho da história digital, o que não é o nosso alvitre, para a gente não se deslocar na experiência de forma inapropriada. O que eu destacaria como uma primeira diferença? Uma primeira diferença é que a história digital não é a mesma coisa que as humanidades digitais, tá? A gente não está interessado em debates fugazes, efêmeros, em coleções vulgares de informação, em proliferar pura e simplesmente o conhecimento sobre as humanidades dentro de uma autopista de discussão. Apesar disso ser absolutamente válido. O trabalho do humanista digital, como a gente já falou aqui, ele é uma grande arena de discussões que não é, de forma alguma, desinteressante para nós como profissionais, mas é diferente o trabalho da historiografia digital, do historiador digital, do trabalho do humanista digital, que envolve uma pleiade de conhecimentos e uma variedade, um ecletismo de possibilidades muito grande. Porque, diferentemente dos humanistas digitais, que estão muito preocupados com o fluxo e a transmissão de conhecimento online, com a reprodutibilidade e as megatendências, que estão mais próximos de abordagens, de ferramentas digitais com conhecimentos técnicos, quando eu chamo de vulgares, sem nenhuma conotação pejorativa, a história digital tem se concentrado um pouco mais no ensino de história específico e na melhoria das práticas de ensino-aprendizagem, os resultados da experiência da disseminação do conhecimento propriamente histórico. E, pouco a pouco, em um plano que eu chamo de secundário, eu reconheço, sem nenhuma hierarquização, mas com uma contextualização como secundários, que a história digital está pouco a pouco assumindo também espaços na pesquisa, tanto em recursos metodológicos quanto em fontes, e até mesmo com um viés interpretativo nativo próprio. Então, eu diria que essa é uma questão que a gente deve olhar com muita calma. Apesar de ser um trabalho do historiador e poder ser um campo que o historiador atue como humanista digital dos debates sobre as transformações digitais, eu mesmo, como profissional, faço muito isso, existe uma certa diferença do que é o trabalho de uma história digital, que tem um campo metodológico e epistemológico e teórico muito próprios, que, cientificamente falando, se arrolam de forma bem diferente do que é o humanismo digital, do que é o debate público digital.
contribui, mas não é a mesma coisa. Tem uma circunspecção muito melhor definida. Como a gente vai olhar para isso metodologicamente, é uma discussão, inclusive, ainda muito nova e com um enorme campo de trabalho, ou seja, na definição de uma heurística da metodologia em história digital, que começou lá nas décadas de 60 e 70, tá? Concentrando-se muito no uso de computadores para realizar análises quantitativas, principalmente de dados demográficos e ajudando a história social com resultados eleitorais, cidades de diretórios, com tabulações e contabilizações de dados, né? Para produzir para esses historiadores sociais, para esses historiadores seriais, resultados de pesquisa mais defensáveis, que em larga medida estava ligado à programação da pesquisa para conduzir análises estatísticas de registro, criando contagens, buscando tendências entre registros. Então, os computadores dos anos 60, 70, a grande computação de dados, etimologicamente falando, inclusive, nos ajudou muito a quantificar a informação sobre o passado e ajudar a chegar ou a novas conclusões ou a conclusões mais defensáveis sobre o passado. Algo que sensivelmente vem mudando na direção dos computadores saírem de uma dimensão de mera contabilidade, de quantificação da informação e avançar para uma tentativa de projetar a informação, inclusive do ponto de vista textual, de uma forma mais ampla, mais heterogênea, mais completa. Ok? Se essas são referências metodológicas, eu diria que nós temos algumas referências teóricas para citar. É um campo muito jovem, então a gente consegue ainda encontrar pessoas muito acessíveis, que eu citaria no Brasil 3. Eu citaria a professora doutora Anita Lucchesi, que é filiada ao Centro de Pesquisa Contemporânea e Digital, História Digital, na Universidade de Luxemburgo. Vocês vão encontrar com o nome em inglês na internet, tá? O Center for Contemporary and Digital History. O professor Dilton Maynard, que é filiado ao Grupo de Estudos do Tempo Presente da Universidade Federal de Sergipe. Tem uma longa tradição em estudos do tempo presente, com um viés de estudos da história da internet, da história digital, já consolidados e ativamente partícipes do debate aberto das associações, das redes. E o Bruno Leal, que é um dos responsáveis por uma rede importantíssima de discussão histórica, que é o Café História, vocês devem conhecer. Se não conhecerem, eu recomendo muito que visitem, que hoje é filiado, o professor Dr. Bruno Leal, à Universidade de Brasília. E no mundo, alguns nomes mais clássicos, como Melvin Kranzberg ou o Roy Rosenzweig, e nomes mais recentes, como Adam Crimble ou a Claire Brennan, que são nomes muito importantes na discussão dessa tentativa de emancipação do campo do conhecimento da história digital. E a respeito de temas hoje predominantes, já caminhando para a conclusão dessa aula focal aqui, eu diria que nós temos uma variação muito grande de temas, porque, como a gente aprende no estudo da história mais tradicional e analógica, o que são a variação de temas para estudo da história é a variação das relações humanas, né? Então, quando a gente fala na história digital contemporânea, especialmente a contemporânea ou a baixa contemporaneidade, justamente contextual, imediatamente contextual a essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, a gente tem assuntos muito quentes e que podem ser decisivamente assuntos ligados a essa natividade da história digital, como estudos comparativos entre mobilizações populares com suporte tecnológico, quanto a novas tecnologias comunicacionais influenciando as relações sociais, econômicas, as relações culturais, e, é claro, as perspectivas de inclusividade e exclusividade das interações sociais em redes digitais, que são um assunto muito rico e que cada vez tem tido mais importância no nosso mundo. As principais portas abertas, ainda precariamente exploradas, dizem respeito, assim,
a essa questão mais primária, mais adjacente que eu destaco, que é o de uso de estatísticas de informação em escala, mas, por outro, a gente pode apostar muito nos estudos em contribuições temáticas predominantes voltadas para a acessibilidade da informação, a multimodalidade de informação e a inclusividade, de modo que uma virtude ainda muito pouco explorada por parte da comunidade historiográfica e dos professores de história é a compreensão de que o digital pode, de alguma maneira, tornar o acesso à história mais inclusivo e mais acessível, fazendo com que diferentes públicos, em diferentes lugares, em diferentes tempos, possam acessar um conhecimento que analogicamente, ou quase sinonímia do analógico, o presencial, ainda estão profundamente arraigados a uma relação do espaço contíguo imediato. Para o futuro, eu diria que o futuro ambiente digital pode desafiar alguns dos nossos métodos, especialmente quando a gente fala da historiografia como uma prática mais artesanal. Por quê? Porque é praticamente previsível que no futuro a digitalidade das relações humanas implique numa digitalidade quase que integral de fontes. Então, na medida que a comunicação tende a se tornar cada vez mais predominantemente digital, as fontes tenderão a se tornar predominantemente digitais também. E aí a gente olhar com mais seriedade, com a seletividade necessária para mensagens instantâneas, para e-mails, para arquivos .doc, .pdf, para vídeos, para podcasts, para bancos de dados digitais, vão exigir muito da gente, com uma escala, com uma complexidade que a gente vai ter que, portanto, utilizar de ferramentas e técnicas que ainda não fazem parte da nossa prática, dessa prática mais artesanal, dessa prática mais analógica. As características das futuras obras de história digital podem ser, portanto, computacionais ou algorítmicas, com grande escala e até mesmo visuais ou pós-textuais. Para poder lidar com tudo isso, gente, eu acho que a gente tem que ter um grau de coragem e de arrojo para, no mínimo, se expor a nós, aos nossos alunos de graduação, as pessoas que estão vivenciando uma experiência de ensino-aprendizagem com a gente, a essa variedade de ferramentas de ensino e pesquisa já à disposição. E não pura e simplesmente a gente olhar de forma tímida ou preconceituosa, ou até mesmo inobservante para o que são essas ferramentas. Ou seja, o futuro que está sendo produzido agora é o futuro que nós trabalharemos em um tempo imediato. E esse tempo imediato exige, para que a gente esteja lá com uma capacidade de sobrevivência da área de história, ou de um digno contributo de trabalho, a gente precisa se aprofundar e lidar de forma mais frontal, mais franca com essas relações. Nada melhor do que isso, do que a gente encarar de frente a questão e olhar para isso como representa. Para quem tem dúvida se isso é viável, eu ressaltaria algumas sugestões de visita. Tá? Nós poderíamos visitar, por exemplo, eu já vou começar a mostrar então para vocês, o trabalho já de algumas décadas do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, que é um dos centros que lida muito bem com essa questão das fontes digitais. O endereço é cpdoc.fgv.br. Vou agregar aqui. Esse centro que eu estou projetando em tela tem excelentes questões da digitalidade, trabalha com podcasts, trabalha com newsletters, trabalha com webinars, trabalha com fontes, o acervo do Acessos, que eu estou mostrando aqui para vocês, de história oral, dicionário histórico biográfico brasileiro, tudo muito acessível e de muita qualidade. Eu ressaltaria também a vocês o GTempo, ou JET, que é, eu vou abrir aqui para vocês, o grupo de gtempo.org, tá? É o grupo de estudos do tempo presente da Universidade Federal de Sergipe. Vocês estão vendo aqui em tela. Tem e-books, tem toda uma série de experiências de seminários acontecendo, bem legais, vale muito a pena acompanhar e assistir. Os trabalhos coordenados pelo professor Dilton Mainardi, com 2 projetos eletrônicos de muita qualidade. Destacaria também o Center for History and New Media,
bem legal, do George Mason University. Eu vou colocar para traduzir a página em português, já utilizando tecnologia, com muito material, eventos online, uma trajetória bastante relevante, destacada na área, que eu acho que merece muito da nossa atenção, tá? E é um excelente benchmark de trabalho. Destacaria também, já não mais na George Mason University, mas no King's College de Londres, o Departamento de Humanidades Digitais. Tá aqui, olha. Tá? Com excelentes possibilidades de projetos, de publicações. Bem bom esse Departamento de Humanidades Digitais, com excelentes trabalhos, newsletters, com prospectos do que são os estudos com eles. O nome do King's College de Londres dispensa referências, né? Mas mesmo assim eu vou colocar aqui o site para vocês. É excelente. E por último, pessoal, o Centro para a História Contemporânea e Digital da Universidade de Luxemburgo, que é... Deixa eu pegar o nome em inglês. É o C2DH, né? Que é esse aqui, olha. Que são super interessantes, são hiper baseados em inovação. Trabalho super rico. Tá? Bem bom, bem sério. Eu diria que um dos mais avançados na imersão ao digital, não só na questão intelectual, mas na questão de uma construção prática e efetiva. Um site bem legal para se trafegar, olha. Com coleções digitais, muito material. Ou seja, nós temos já experiências, pessoal, de sucesso nesse sentido, né? Cabe a nós olhar com menos espanto e com mais naturalidade. E, inclusive, se fazer a pergunta, que eu acho que é uma pergunta-chave. O que poderia ser feito, no caso do Amapá e da Amazônia, em termos de história digital? Nós poderíamos digitalizar os nossos acervos? Nós poderíamos digitalizar nossa história? Nós poderíamos torná-la mais acessível e inclusiva? Nós poderíamos estar mais expostos a um debate amplo sobre a natureza dessas relações, para que não só pessoas daqui pudessem acessar de forma aberta e transversal, devassada, mas que pessoas de outros lugares pudessem também se apropriar. Trabalhos de referência nós já temos. Nossa questão agora é uma questão de fazer essa própria pergunta, que é a pergunta desse conteúdo. Nossa história pode ser uma história digital? Também pode. Qual história? Quais são os limites da digitalidade da história? Mas essa é uma pergunta que, obviamente, eu não vou conseguir responder numa aula. Eu espero que tenha conseguido o que foi a minha missão aqui, que é lançar luz sobre o campo, quem estuda, onde está, quais são as possibilidades, quais são as referências teóricas, qual é a evolução do campo e para onde ele pode prosseguir. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, valeu, obrigado e tchau, tchau.